Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Que benção. Aleluia. Pela manhã nós vimos que nós somos conforme a semelhança de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. O peso disso está em que Ele falou isso. E nós vimos que Ele nos entregou o domínio na terra. E nós temos a procuração dEle. Quem é que está com a procuração aí? Procuração para ser usada, tá? Então, diga assim: eu não sou pouca coisa. Amém, gente? Então, nós temos o domínio, nós somos conforme a semelhança. Jesus se fez homem, né? O Verbo se fez homem, se fez carne. Ele resgatou tudo que Deus pensou para nós na primeira vez. Deus fez um plano maravilhoso para nós, um plano eterno, né? Para a eternidade, que na terra as palavras não poderiam expressar tudo o que Ele pensou, mas Ele também fez um plano para essa terra, para essa nossa passagem, né? Como diz que Abraão diz que as pisaduras da fé que teve Abraão, né? Abraão deixou marcas. Na verdade, Abraão disse assim: ó, Deus passou por aqui. Amém? Pelas tuas pisaduras fica os vestígios de Deus nesse lugar, nessa região. Amém? Para a gente dar o início, mas pode sentar, até esqueci, ó, se eu não... Parece que tem menos gente. Ninguém foi embora? Ninguém fugiu? Preste atenção. Olha, irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Preste atenção, senhor. Eu poderia falar os 10, mas vou falar, será que nós temos aqui hoje, nessa reunião, presta bem atenção, os 5 maiores empresários da região das missões? Não, aí tá, não, isso aí é bem assim. Mas deixa eu te falar uma coisa, para ser um pouquinho mais, agora específico. Os que já estão pagando, quando eu digo os 5 maiores empresários desta região das missões, eu estou falando, os 5 maiores estão pagando os maiores impostos desta região. Eu sei que você vai pagar, amém? Não, mas eu quero saber se nós temos aqui os 5 maiores empresários, tá? Que já estão pagando os 5 maiores impostos dessa região. Deixa eu te falar. Esses 5 empresários pagando os 5 maiores impostos, deixa eu te dizer uma coisa, a tua região, ela é viável, por causa desses que estão pagando esses 5 maiores impostos. A economia gira nessa região, por causa desses 5, entenderam o que eu quero dizer? Eles estão aqui, já estão pagando, tá? Nós não estamos falando os que irão pagar, estou dizendo os que já estão. Deixa eu ver uma coisa. Não, eles não estão aqui. Deixa eu fazer uma constatação. Eu sabia que eles não estão aqui. Por isso a ministração que eu falei lá no começo, lembra que eu falei sobre conscientizar? Vocês lembram disso? O conscientizar no português bem claro é cair a ficha.
Enquanto a gente não conscientiza, irmãos, a gente não muda. Pode até melhorar, mas mudar radicalmente, tipo como eu falei da lagarta para a borboleta, quem arrastava agora voa. Água virando vinho, entenderam o que eu quero dizer com mudança? Sabe por que os 5 maiores empresários que pagam já os 5 maiores impostos, aqueles 5 que estão fazendo lá na tua cidade a economia girar, eles não estão aqui? Porque essa é a situação da igreja hoje. Estão me entendendo? Essa é a situação da igreja. Para mim, tá? Isso é uma opinião própria. O lugar que mais tem conversa fiada, sabe onde que é? Aqui dentro do saleiro. Lembra que eu falei que nós somos o sal? Então isso aqui é um grande saleiro. Porque na igreja a gente diz, essa é a região, é a cidade da tua conquista. Não é o que a gente diz? Não é, pastor Clédio? Não é o que a gente diz? Ouviu o que eu falei dos empresários? Chegou a ouvir de lá? Então vou repetir. Eu perguntei se aqui estavam os 5 maiores empresários da região. Claro, aí na fé alguns, né? Não, mas eu disse os 5 que já estão pagando os 5 maiores impostos da região. Eu disse por quê? Porque esses impostos tornam essa região viável. O dinheiro deles está movimentando a economia. Mas eu disse, eu já sabia que eles não estão aqui. Porque isso é uma constatação que tem acontecido dentro da igreja de Jesus. Aí eu disse que para mim, isso é uma opinião própria, um lugar que mais tem conversa fiada é aqui dentro do saleiro. Por quê? Porque aqui que tinha que ter os maiores resultados e não tem. Vocês concordam? Olha o que é na missão de manhã. O que é missão de manhã? Eu sou conforme a semelhança. Eu tenho domínio. Então, se fala muito e se fala bonito. Essa é a cidade da tua conquista. Tu vai ser pai de multidões. Não é assim que a gente fala? Bonito, lindo. Mas quando eu chamo os 5 maiores empresários, eles não estão aqui. Começando a querer entender alguma coisa que eu estou falando, deixa eu te explicar. Irmãos, lembra que de manhã eu falei que eu ia te falar do versículo que é um soco na boca do estômago? Quem lembra? Então te prepara aí. Jesus, não precisa abrir só a nota, Lucas 16, 8. Lucas 16, 8. Preste atenção, eu vou ler mais ou menos, eu vou te dizer como é que está mais ou menos no texto, e depois eu vou te explicar com outras palavras. Jesus disse que os filhos das trevas são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Agora eu vou mudar o texto, na minha tradução aqui. Aqueles que não têm o nome no livro da vida, que estão lá fora, que não querem ouvir o evangelho, tu convida, eles não vêm aqui. Eles não fizeram nenhum curso do que tu fez. Eles nem creem nesse livro aqui, os filhos das trevas, ok? Jesus diz que eles são mais hábeis, ou seja, eles têm mais capacidade de realização do que os que estão aqui dentro. Está me entendendo? Isso é conscientizar, senão tu fica de ilusão. Aí eu falei até o pastor Clédio ali que um dos lugares que para mim tem mais conversa fiada, porque não era para ter, é no saleiro, é no meio da igreja. Quando eu digo, eu estou dizendo igreja, corpo de Cristo. Estão me entendendo? Onde mais tem conversa para boi, gospel, dormir, é no nosso meio. O boi aqui é gospel, né?
Não, irmão, tá me entendendo? Eu estou querendo te trazer para uma responsável a sentir o peso dessa ferramenta. Porque senão, se tu achar que está tudo maravilhoso, tu não vai mudar. Nós precisamos nos conscientizar. Preste atenção, não é minha opinião. Jesus, observando, ele fez uma constatação. Qual constatação? Os caras que estão lá fora, eles estão fazendo mais do que minha igreja. Isso que diz o texto, que os filhos das trevas são mais hábeis do que os filhos da luz. Quer ver uma coisa? Faz uma lista assim vamos pensar em mundo inteiro, faz uma lista das 100 maiores empresas. Bota lá todas elas. Bom, agora nós vamos ver qual é que é de cristão. O que vocês acham? Talvez não tenha nenhuma. Pode ser até que tenha uma. Bom, que legal, tem uma, mas e os outros 99? São os filhos das trevas, presta atenção, que estão realizando mais do que eu e tu. Eu não aceito isso daí. Talvez tu já te acomodou, tu já aceitou. Mas lembra que eu preguei de manhã, quando Deus fala que que nós somos, isso é uma identidade, nós somos conforme a semelhança dele. Primeira coisa que ele me entregou foi o domínio. E Jesus pagou um preço altíssimo para colocar na minha mão e na tua. E o que nós fazemos com isso? Vocês estão entendendo? Tu consegue entender que a responsabilidade é tua, que é minha? Quem consegue entender? Mesmo que tu não esteja vivendo. Isso foi uma constatação de Jesus. Os caras lá fora estão fazendo mais do que nós. Quando tu lê esse texto, pensa nisso aí. Isso foi uma constatação de Jesus. Eu acho que é uma coisa bem séria, não acha, pastor Clédio? Olha, sabe o que é Jesus dizer? Que os caras lá de fora estão fazendo mais que o povo de Deus. E aí, meu irmão, me diz assim, ó, diga assim agora: e agora, o que eu faço com essa informação? Aqui não significa que isso é uma sentença e vai ser sempre assim. Por isso nós estamos aqui, irmãos, para poder entender a verdade. Então eu quero falar nessa tarde, nós falamos sobre o domínio que Deus nos entregou como uma maneira que ele levou tão a sério essa semelhança. Presta atenção, ele levou tão a sério essa semelhança que ele entregou o domínio. Ou seja, pastor Clédio, estou te entregando, a minha semelhança, já vai receber domínio. Mas o que é isso? É por causa da semelhança, é característica dessa semelhança. Entenderam? Eu sei que alguns já se sentem resolvidos na vida, já tem um belo do emprego, uma bela da situação, que isso é um perigo. O pastor Morta falou sobre a zona de conforto. Irmão, isso é com anestesia, tu nem sente. Aí tu passa uma vida assim, aí tem que vir eu lá de Porto Alegre para dizer, existe um versículo na Bíblia que é um soco na boca do estômago, que Jesus constatou que os filhos das trevas, eles realizam mais do que tu. Sabe o que é isso? Tu vai dizer, tu pode estar dizendo isso, não é comigo, mas eu acho que é contigo, assim como é comigo. Posso ouvir um amenzinho? Se é que tu concorda, né? Isso é conscientização. Então, gente, nós estamos aqui para ser adestrado. Se eu sou conforme a semelhança, olha só, se eu sou conforme a semelhança, eu creio nisso, eu tenho que começar a agir nesse sentido. Tu vai te confrontar com o maior dos teus inimigos agora.
Sabe quem é? Quem quer saber? É esse que está sentado aí olhando para mim. Diga assim: eu mesmo. Tu vai ter que vencer a ti mesmo. Toda essa estrutura mental que te aprisiona, que te torna dentro do normal. A vida é assim mesmo. Então olha só, como exercitar este domínio? Anota essa pergunta aí, importante. Como exercitar este domínio? Isso é para quem quer dominar, né? Porque no mundo tem dois tipos de gente: os que dominam e os que são dominados. Não adianta, meu irmão, tu tá de um lado, não vai ficar em cima do muro, até porque quem fica em cima do muro leva tiro dos dois lados. Tu vai ter que tomar uma posição na tua vida, na vida agora. De que lado tu fica? Ou tu domina, ou tu aceita, tu crê. Deus, se tu falou, está falado. Amém? Se Deus falou, o argumento é amém. Não tem explicação. Ele falou, está falado. Eu sei que tu não entende conforme Ele falou, mas Ele sabe o que Ele falou. A seriedade com que Ele te falou, que tu é conforme a semelhança dEle. E que tu tem domínio. Mas a pergunta é: como exercitar agora o domínio? Repete essa oração comigo. Fecha um pouquinho os teus olhos. Não que para orar não precisa fechar o olho, mas é só para tu concentrar bem no que tu vai orar. Diga assim, ó: Senhor, eu quero restituição de tudo o que eu não vivi e que o Senhor pensou para mim, porque eu não tinha conhecimento. Amém. Eu vou mencionar 3 versículos, mas vou comentar só um, tá? Só um do livro. O texto que eu vou ler é Marcos, capítulo 4. Chega a cair direto na minha Bíblia aqui. Marcos, capítulo 4, primeira nota, tá? Marcos, capítulo 4, 35 a 41. Depois, no mesmo texto, em Mateus 8, 23 a 27. Depois, Lucas 8, 22 a 25. Amém? Marcos 4, 35 a 41. Mateus 8, 23 a 27. Lucas 8, 22 a 25. Você sabe que, como eu falei de manhã, a palavra se fez carne, não foi? Como Ele se tornou homem, Ele podia dominar na terra também, amém? Que antes Ele estava impossibilitado, porque lembra que eu falei, o que Deus fala vira lei, e Ele tem que se submeter, Ele não tinha como agir. Então, contei daquela engenharia, né, no corpo da mulher, e Jesus se fez homem, tá? Então deixa eu ler aqui, ó. Pode abrir Marcos capítulo 4, 35 a 41. Marcos 4, 35 a 41. Vou ler, tá? Quem não achou, deixa, só ouve. Ó, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa dormindo, sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece.
o vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, vocês sabem que nessa passagem, Jesus entra no barco, ele libera uma palavra: passemos, no plural, passemos para a outra margem. Aí nesse meio tempo, começa um grande temporal. E os discípulos ficaram apavorados. Olha a cara de pau. Não, já nem sei se é cara de pau. Olha o que eles disseram para Jesus. Não, vão lá acordar ele: não te importa que pereçamos? Tu nem está aí para nós. Gente, Jesus, sabe o que ele deixou para vir aqui? Nessa terra, nesse esgoto, estou elogiando, nesse esgoto que jaz no maligno, ele deixou a glória dele. A gente não tem a noção que ele fez por nós. Nessa hora parece que era nada. Mas tu não te importa que nós pereçamos? Se ele disser: você sabe o que eu deixei para vir aqui? Eu podia ter dito, né? Você não sabe o que eu deixei. E daí você me vem com essa pergunta: não te importa que pereçamos? Na verdade, os discípulos, eles ficaram iludidos com as circunstâncias. O temporal mudou a atitude deles, mudou a maneira deles agirem, foram influenciados por fatores externos. Deixa eu abrir só um parênteses aqui, porque isso é muito comum acontecer com um crente. Circunstâncias que te tentam tirar do foco, circunstâncias que te fazem mudar de opinião, circunstâncias que te levam para o evangeliquez, ou não era do Senhor, acho que não é o tempo de Deus, ou o tempo de Deus já encerrou, e agora estou indo para outro momento. Cuidado, hein? Isso pode ser uma ilusão de ótica. Não quer dizer toda a realidade. Por isso a Bíblia diz assim: nós andamos por fé, e não pelo quê? Mas isso a gente repete dentro da igreja. Se é culto para dentro da igreja, assim, ó, fé, cai certinho, o culto para dentro da igreja. Andamos por fé, e não pelo quê? Fé. Mas isso tem que valer lá fora, na vida cotidiana. Sabe que naquela hora ali, ó, um dos discípulos, sabe o que poderia ter dito naquela hora? Quando deu aquele temporal, eles se desesperaram. Um deles podia ter dito: não, parei um pouquinho. Eu me lembro, quando nós entramos no barco, ele disse bem assim, ó: passemos para a outra margem. Ele podia ter dito, ele nos incluiu, ele falou no plural: passemos para a outra margem. Na verdade, naquela hora, um deles podia ter dito, naquela hora acho que ele garantiu essa viagem. Mas estava tudo desesperado. Porque muitas vezes o cristão, na hora de uma dificuldade, parece que essa palavra fica de lado. Eu estou falando da vida real, lá fora. Não a vida aqui do culto. Aqui tudo é maravilhoso, nessa atmosfera maravilhosa. Mas só que tu tem teus dias lá fora, não tem? É lá que tu vive a tua vida real. E o que nós estamos falando aqui é para ser manifestado lá fora. E um deles podia ter dito. Aí eles dizem para Jesus assim, ó: olha o que eles falaram: não te importa que pereçamos. Eles falaram no plural, não falaram? Sabe o que eles estão dizendo?
Jesus, eu tenho uma notícia para ti. Não vai nem dar para dizer se tu quer primeiro a ruim ou a boa, porque só tem a ruim. É o seguinte, Jesus, não te importa que nós pereçamos, sabe o que eles estão dizendo? Pereçamos, ele está dizendo, nós, inclusive tu. Olha o que eles estão dizendo para Jesus, nós, não te importa que pereçamos. Eles estão querendo incluir Jesus nas frustrações deles. Mas Jesus já tinha incluído eles no sucesso dele. Por isso que ele também disse, não, passemos para outra margem. Jesus não disse, eu passarei para outra margem. Passemos, está me entendendo? Como um momento de dificuldade fez eles mudarem o foco. Mas Jesus nem pôde dar uns ensinos, os caras estavam tão desesperados, que primeiro ele foi resolver o problema, foi pronto socorro, resolver a emergência dos caras ali. Aí Jesus falou, diz assim, ó, e disse para quem? Ao mar. Diga assim, ó, Jesus disse ao mar. Se alguém tiver com sono, fala mais alto aí. Jesus disse ao mar. Eu quero saber quem já foi na praia. Eu. Me conte aqui, não sei se alguém já fotografou a orelha do mar. O ouvido do mar. Hã? Não, porque eu estou lendo aqui que Jesus falou para o mar. Hã? Ele deu uma ordem para o mar. E o mar parou. Depois ele disse assim, como é que vocês são tímidos? Numa tradução vocês vão ler, depois ele disse assim, num outro evangelho, como é que vocês não têm fé? Irmãos, Jesus, isso aqui foi um ensino para nós. A Bíblia, irmão, presta atenção, te conscientiza, não é para tu ler, para dizer como foi maravilhoso naquele tempo, como eu gostaria de estar lá. Não, ela está escrito para mim ver como é maravilhoso hoje, aqui e agora. Amém? Sabe, deixa eu te contar vou abrir um parênteses que não está no assunto, mas eu quando, por exemplo, o livro de Josué, eu não leio como o livro de Josué. Aquele livro é meu. Livro do pastor Feijó. É a sociedade bíblica que não escreve isso lá na frente. Devia, né? Com teu nome, aquele é o teu livro. É tu que vai botar a planta do pé agora e Deus vai te dar. Ninguém te resistirá todos os dias da tua vida, é para ti. Sabe por quê? Eu tenho uma notícia, Moisés já foi. E aí Deus falou para Josué, assim como eu fui com Moisés, assim sou contigo, falou para Josué. Só que também tem uma outra notícia, Josué também já foi. Quem é que Deus tem na terra agora? Eu. Não adianta tu dizer nós, é eu. Amém? Então aqui Jesus falou para o mar, e o mar acalmou. Depois que acalmou, passou o problema, a emergência, a urgência, Jesus vai falar, como é que vocês não têm fé? E eles ficam entre eles ali, ó. Mas quem é este? Quem é este que até o vento? Sabe por que é até o vento? Porque ele tinha pescadores que sabiam o que era o vento. Para às vezes a gente está aqui no culto, uma realidade da Bíblia não nos diz nada. Talvez aqui nunca ninguém teve um problema com temporal, mas eles tinham familiares que talvez morreram, né? Num barco, num dia de vendaval. Eles tinham talvez um amigo, um vizinho. Então eles tinham experiências assim, nos olhos dele, da realidade. Um vento para eles era um troço terrível. Então ele diz, mas quem é esse que até essa maior das dificuldades consegue mandar nela? Amém? Aí, o que Jesus estava nos ensinando, irmão?
Jesus estava nos ensinando a lei do domínio. Jesus estava nos ensinando, vamos ver aqui, algumas incumbências que tu não sabia que tu tinha ainda. Jesus, ele podia dominar na terra porque ele foi feito homem, não foi? Diz a Bíblia assim, ó, no livro de Timóteo, que há um mediador entre Deus e o homem. Quem? Jesus, que mais? Jesus, diga assim, eu preciso ler mais a Bíblia. Tem um mediador entre Deus e os homens, está escrito, Jesus, homem. Ele é um homem, sabia? A única diferença é que ele tem um corpo glorificado. Nós, para entrarmos aqui, entramos pela porta. Ele, se quiser, ele passa pela parede. Estão me entendendo? Então Jesus, irmãos, ele estava nos ensinando como dominar no mundo físico, como dominar as circunstâncias, como, estou só preparando para a gente entrar na palavra, assim, entrar mais no, como que Jesus dominava. Pergunte aí, ó, escreva, como Jesus dominava. Resposta é, a pergunta é como, vamos falar bem alto para acordar aí, como, isso aí, como que ele mandou parar o mar? Sabe como? Escreva aí com letras maiúsculas, falando. Quando Jesus está lá na frente do Lázaro, 4 dias morto, o milagre é maior do que a gente prega na igreja. A gente diz que Lázaro ressuscitou. Só ressuscitar essa altura do campeonato foi fichinha já virou cafezinho. Porque Jesus restaurou todo o corpo de um cara que tinha apodrecido. Teve que refazer toda a corrente sanguínea, detalhes, neurônios, todo o corpo. Imagina, veia por veia, artéria por artéria, os mínimos detalhes. Jesus não só ressuscitou, mas gerou todo esse baita do milagre. O milagre foi maior do que a gente imagina. Amém? Como que Jesus tirou Lázaro da morte? Tem gente inteligente aqui, hein? Essa igreja vai ter que explodir. Para tudo que é lado, explodir de bênção. Não foi o mesmo sistema. Jesus falou para o mar, e Jesus mandou Lázaro ressuscitar. Jesus dominou. Como? Sabe, interessante uma coisa, alguém vai dizer, mas era Jesus. Sabia que Jesus se esvaziou? Jesus fez isso aqui, ó. Pegou toda a glória, a divindade dele. Isso aqui, ó. Entenderam? Fazer de novo. Jesus, para vir na terra, ele fez isso aqui, ó. Botou num cabide. Viu, gente? Vocês viram o que eu fiz? Quer que eu faça de novo? Jesus se despiu. Ele fez o que ele fez como um homem de Deus, como um homem de fé. Porque se não fosse, não adiantava ele me dizer que eu faço o que ele fez e coisas maiores. Ia ser papo furado. Ele só nos manda fazer porque ele se esvaziou e passou a fazer. Preste atenção, isso aqui é meio complicado, mas ele se despiu, ele se esvaziou. Não que diz a Bíblia que ele se esvaziou? Irmãos,
Sabe como é que Jesus fazia? Sabe como é que ele agia na terra? Conforme, quem sabe, que é a semelhança de Deus. Porque ele se esvaziou de tudo aquilo. Ele agia igualzinho a mim e a ti. Agora, eu vou entrar em 3 textos, tá? Eu vou só dizer os números. Eu só vou desconstruir o evangeliquez de 2 deles rapidamente, porque senão tu lê lá na tua casa e o evangeliquez vai estar te acompanhando na leitura, e tu vai perder o melhor do texto. Então eu vou dizer 3 primeiro, vou dizer 3. Os 2 eu vou desconstruir o evangeliquez, tirar as mentiras, né? E o terceiro é que eu vou usar para falar o que eu preciso. Então, anote aí. Primeiro, Mateus 17, 20. Não precisa ler, deixa que eu leio. Deixa que eu falo, nem vou ler também. Primeiro esse. Olha aqui, ó. Presta atenção. Mateus 17, 20. O que que diz lá? Vocês entenderam? Eu vou falar 3 textos. 2 eu vou desfazer o evangeliquez, o que está te atando, e o terceiro eu vou usar para ministração. O 17 e 20, os discípulos perguntam, por que eles não puderam expulsar o demônio? Jesus fala, por causa da pequenez da vossa fé. Só que no original é por causa da falta de fé. Não é isso. Está me entendendo? Bota ali a falta de fé, depois senão tu te esquece. Sabe por quê, gente? Porque quando tu lê a pequenez da vossa fé, tu vai ver ele comparando com um grão de mostarda, não é? Ó, eu falei um dia na live quando o pastor Clédio estava lá na minha casa. Eu já vi, alguns aqui talvez devem ter visto, no WhatsApp, uma foto de um dedo assim e um grãozinho de mostarda, é bem pequenininho, né? Ali. E uma frase embaixo: não importa o tamanho da tua fé. Coisa mais querida é o que o diabo acha. Isso se chama sofisma. Quem leu Bíblia sabe que está na Bíblia. Sofisma é um argumento falso que te induz ao erro. Parece que é, mas não é. Porque quando fala pequenez da vossa fé e compara com um grão de mostarda, no meio evangélico as pessoas pensam, não importa o tamanho da tua fé, importa sim. Pequena fé não arruma nada com Deus. Quer saber? A verdade é essa daí. Passei a régua. Pequena fé não arruma nada com Deus. Quando Jesus está falando ali, ó, como um grão de mostarda, e não está falando que a fé pode ser pequenininha e que Deus é misericordiosinho e Ele vai te atender porque tu é a coisa mais fofa. Não vai, isso é contra o protocolo do reino. Pequena fé não arruma nada com Deus. Quando ele está usando o exemplo do grão de mostarda, não é para dizer que a fé pequena Deus vai operar. Não, Ele não vai operar. Está comparando porque a fé de mostarda é uma coisa que aparentemente é tão insignificante, mas se torna uma grande hortaliça, ao ponto, ele disse, das aves fazerem ninhos nela. Jesus está comparando, na verdade, a fé com a capacidade, o potencial extraordinário que está dentro dessa semente. Amém? Porque Pedro, lembra quando ele andou em cima da água? Quem lembra? Quem já leu isso uma vez na vida? Ele afundou. Por quê? Porque ele afundou porque ele olhou a força do vento, né? E afundou. Jesus chamou ele de quê? Homem de pequena fé. Mas ficou 11 no barco, né? Aqueles lá não foram chamados de homem de pequena fé.
Mas agora no currículo dele, no currículo do Pedro, se ele fosse encaminhar para o pastor Clédio examinar se vai contratar o irmão Pedro para ser pastor da Atos 2, né? Podia estar lá, 4 passos em cima d'água. No currículo dele tinha, no dos outros não tinha. Os bonitão que não foram chamados de pequena fé, só o Pedro. Tinha que ser o Pedro, o homem que foi chamado de pequena fé. Depois foi o mesmo que a sombra dele curava. Não tenha vergonha de fazer alguma coisa para Deus. Se tu falhar, tu não vai fazer papel de bobo, tu vai fazer papel de alguém que está crendo, está dizendo: Deus, desce na terra através de mim. Amém? Uma salva de palmas. Até hoje estão pregando que Pedro foi chamado de homem de pequena fé, mas eu prefiro ver o Pedro que a sombra dele curava. Amém? Agora, tamanho de fé não importa. Te lembra daquela mulher Ciro-Fenícia? Quem já leu isso? Está lá em Mateus 15. E eu não me engano, se eu não me engano é Marcos 7, eu não estou lembrado agora. Aquela mulher tinha uma filha endemoniada. Os discípulos de Jesus botaram barreira para chegar em Jesus. Jesus, de propósito, assim, no controle da coisa, botou barreira também para ver se ela largava o osso. Aí Jesus disse, porque Jesus veio para os judeus, e aí Jesus disse: eu não posso tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ou seja, isso aqui que tu está querendo é dos judeus, eu não posso. Mas ela disse assim, porque chamavam de cachorrinho, né, os gentios. Ela disse: mas é que o seguinte, dos teus, da tua turma, está caindo aí migalha, nós temos direito da migalha, nós estamos pegando, nós estamos nos agarrando nas migalhas que caem, enquanto eles estão tudo jogando fora. Sabe o que Jesus disse para essa mulher assim, mulher, o que ele falou? Da fé dela? Grande é a tua fé, seja feita como tu queres. Sabe o que é como tu queres? Quem quer ter esse direito na vida assim, é como tu queres. Sabe o que é isso que eu estou falando? Isso é o cartão de crédito de Jesus, com a senha, te deu com a senha. Sabe, a grande fé e a pequena fé, elas começam juntas, mas a pequena fé, ela vai avaliar o momento, as circunstâncias. Elas começam juntas, mas elas não terminam juntas. A grande fé, ela não avalia nada. A única avaliação dela: eu quero essa bênção e não abro mão, pronto. É esse que arruma alguma coisa com Jesus, que arruma alguma coisa com Deus. Então aquela do Mateus 17, 20, de ver aquela, nem me manda essa foto, por favor. Eu já recebi isso aí. Não importa o tamanho da tua fé. Claro que não importa, quem não ouviu essa pregação, agora tu não é mais inocente. Se me entenderam? Presta atenção, tu viu como no nosso meio pode ter sofismas, enganos, invenções humanas? Só vou abrir um parênteses muito rápido. Sabe o que é isso? O diabo na igreja primitiva, ele batia na igreja lá, só crescia. O Paulo chegava a chamar de peste. Parecia uma Covid, assim, porque aonde ele ia falando de Jesus, ia curando, libertando, era uma peste. O inferno não aguentava aquele homem. Aí o diabo, lá na igreja, o Paulo não estava ainda, naquele começo, mas aí o diabo mudou o raciocínio. Batendo, tá igual o melete. Bate, mas cresce, igual o bolo, né? Sabe o que o diabo fez? Mudou a estratégia. Já sei. Fala para o pastor Clédio aqui. Vou ser membro, né? Sento na cadeira e passou a turma do deixa disso. Mas será que é assim mesmo? Gente, foram muitos anos de conversa fiada dele. Mas será que é assim mesmo? Mas pensa bem se é assim mesmo. Vocês entenderam? Então, tem que cuidar, gente, no meio evangélico, com as infiltrações malignas. Entenderam? E é muito normal isso. É
muito normal isso te acontecer. A gente tem que vigiar muito, tem que estar muito firmado na palavra de Deus. Tá, eu falei do Mateus, agora eu quero falar do Mateus, o outro texto que eu disse, Mateus 21 a 22, ó, presta atenção. Não pode dispersar em nada, irmão. Não pode dispersar, porque lembra de manhã que eu falei, igual uma receita, tu não pegar um ingrediente, tu pode viver uma vida inteira tentando um resultado e não vai acontecer. Então fica ligado, irmão. Amém? Que hoje possa ser o dia mais importante da tua vida. É verdade, irmão, porque nós estamos aqui querendo gerar mudança. Eu não vim para melhorar a vida de ninguém, eu vim para gerar mudança. Se na minha vida aconteceu, na tua também pode acontecer. No Mateus 21, é aquela passagem que Jesus falou para a figueira, nunca mais coma, nasça frutos de ti, lembra disso aí? E né, a figueira. Deixa eu falar o texto para tu ler em casa. Mateus 21, de 21 a 22, tá? Jesus, presta atenção no o povo aqui é bom de português. Presta atenção, gente. Jesus, ele falou para a figueira que ela secasse, ok? Mas antes que algum deles lá dissesse assim, bah, Jesus, tu está dizendo que nós vamos fazer tudo isso? Antes que alguém achasse que tudo que eles podiam fazer era aquilo, eles disse, não, mas até mesmo a este monte, vocês vão dizer, levanta-te, transplanta-te no mar. Lembra que está escrito isso? Ou mais ou menos assim, só estou falando do versículo. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando eles ficaram assim, ó, admirado que Jesus secou a figueira. Então quando eles estão achando que aquilo ali é um top de linha, nós vamos fazer tudo isso. Jesus disse, não vamos fazer isso, vocês vão fazer mais que isso. Agora olha o detalhe que tu nunca ouviu. Quando Jesus está falando na figueira, presta atenção, olha o detalhe. Quando Jesus está falando na figueira, Ele está falando para eles. Vocês já leram que Jesus secou a figueira? Já leram isso? Leram ou não leram? Amém? Está na Bíblia isso? Mas alguém aqui leu que Jesus transportou a montanha? Não. Alguém já leu aqui que Jesus transportou a montanha? Tá bom. Gente, mas quando ele está falando da figueira, Jesus está falando de tudo que ele fez, nós podemos fazer. Mas quando ele está falando da montanha que ele não fez, pegou a jogada, ele está dizendo que tu vai fazer tudo grandioso que ele não fez. Glória a Deus, tem crente aí. Está melhorando, já deu uns por aqui. Eu estou dizendo nesse texto que quando está falando da figueira, Jesus está falando do que ele fez, que nós podemos fazer. Mas quando ele apontou para a montanha, ele está dizendo, sabe o que? Tem muita coisa que eu não vou fazer. Quem vai fazer é a minha igreja, maior do que eu fiz. Entenderam a diferença de figueira e montanha? Tá. Agora anota aí Marcos 11, 12 a 14. 12 a 14 a gente não escreve assim, 12A, letrinha A, 14. É hífen. O que é hífen? Risquinho, tracinho. Marcos 11, 12, hífen 14, vírgula. Essa vírgula diz que vocês não vão ler os versículos que estão no meio. Bota assim, 20 a 24. Então é Marcos 11, 12 a 14, 20 a 24. Aqui, agora tem que prestar atenção. Preste atenção, gente. Todo mundo está prestando atenção, até quem está lá atrás. Quem está prestando atenção, levanta a mão. Opa, lá levantou a mão com a criança. Então todo mundo tem que estar no mesmo agora. Vamos ver aqui, ó. Esse levantou mais assim.
Não, mas tá bom. Não, preste atenção. Preste atenção agora. Estou fazendo todo esse... Diga assim, aí vem. Quando tu ler esse texto... Irmão, presta atenção agora. Muita atenção. Porque se tu perder a chave, todo o segredo do funcionamento, aí tu só fez o evento. Olha o que eu vou te falar agora. Nesse texto de Marcos 11, Jesus, ele vai dizer assim, ó: tende a fé em Deus. É isso? É ou não é? Uns nem lembram, mas é. Tá, gente, eu vou te falar, Deixa eu perguntar de novo. Nesse texto fala, Jesus disse, tende a fé em Deus. É isso que fala? Tá afiado. Eu quero que tu preste muita atenção agora, irmão. Aqui, olha para cá um pouquinho. Uma coisa é tu ter fé em uma pessoa. Não o que fala aqui ter fé em Deus? O que fala ter fé que Deus faz? Amém? Então aqui está falando, aqui nessa tradução está dizendo assim, ó, ter fé em uma pessoa, não é isso? É ou não é? É ou não é? Só que no original não é. Então diga assim, diga. Gente, isso aqui é muito forte, esse texto. No texto original não diz tende fé em Deus, diz tende a fé de Deus. Uma coisa é tu ter fé numa pessoa, outra coisa é tu ter fé, a fé da pessoa. Uma coisa é tu ter fé que Deus faz, outra coisa é tu ter essa fé para que tu faça. Eu tirei agora o foco de Deus e joguei para ti. Fé em Deus é muito fácil, eu tenho fé que Ele faz, eu tenho fé em uma pessoa, mas o texto original é, tenha a fé de Deus. Quando eu leio esse texto, eu já leio direto, eu já digo, tende a fé de Deus. Em Porto Alegre a gente diz, tende a fé de Deus. Não sei se tu está entendendo o que eu quero dizer. Meu Deus. Gente, deixa eu te explicar uma coisa. Eu não estou mais agora te falando tu ter a fé em Deus. Eu estou dizendo de tu teres a fé te cantaramachai. A Bíblia diz Romanos 12:3, pode anotar Romanos 12:3. Ali vai dizer que Deus repartiu uma medida de fé, amém? Conosco, tá? Deus repartiu uma medida, imagina uma torta, uma torta de fé. Ele pegou uma fatia e te deu. Deixa eu abrir um outro parênteses. Sabe que tem a oração evangeliquez, sabia disso? Quer ver uma oração de evangeliquez? Procurar o pastor. Isso eu digo em qualquer lugar, qualquer igreja. Quando eu falo igreja, senão parece que só eu e o pastor Clédio que não estão muito bem afiados. Gente, quer ver oração? Oração que não funciona é essa aqui, ó. Pastor, mas é evangélico, um evangélico. Ô pastor, com aquela cara de crente. Ora pastor, para mim ter fé. Aí se o pastor orar para tu ter fé, é que o pastor também não sabe como é que se tem fé, porque senão ele não orava. Se tu vier pedir para mim, pastor Feijó, ora para mim ter fé, eu vou dizer, lê Bíblia e ouve pregação, porque a fé vem pelo... Quando tu está lendo, os teus olhos estão lendo, teu espírito está... Então não adianta essa oração de evangeliquez. Ore para que eu tenha fé. A fé, a resposta já está dada. Leia a Bíblia, ouça a pregação, que você vai ter fé. Amém? Quem está comigo aqui? Dá uma levantadinha aí, rapidinho. Dá um glória a Deus aí. Ninguém vai dormir aqui.
Deixa eu te dar um exemplo material assim para tu entender mais. Uma coisa é tu ter um amigo muito rico, uma coisa é tu ter a fé no dinheiro que ele tem. Ele faz muita coisa. Mas agora, se ele te deu, é tu que tem o dinheiro dele. Quem é que faz agora? Está entendendo quem tu é? Será que desde de manhã eu consegui, já pode sentar. Será que desde de manhã eu consegui te fazer entender quem tu é, irmão? Hein, irmã? Ó, presta atenção. Quando eu só lia assim, ó, fé em Deus, eu tinha a fé, presta atenção, eu tinha a fé que Deus ia fazer. Mas agora que eu sei que eu tenho a fé dele, é eu que tenho que fazer. Sabe, muita gente por não saber isso que está ouvindo hoje, tu não gerou os resultados que tu poderia, era falta de conhecimento. Tu vai entender quanta coisa já aconteceu na tua vida, que foi só por causa da falta de conhecimento. Mas agora eu falei sobre a fé de Deus. Agora, presta atenção, pode anotar aí. O que é ter a fé de Deus? Agora vamos ter que esmiuçar esse negócio aí. Já comecei agora. É bom tomar banho. Então, o que é ter a fé de Deus? Escreve assim, ó, aqui está o segredo, 2 pontos. Qual é a pergunta que a gente fez? Tá, então aqui está o segredo. Anota assim, ó, ter a fé de Deus é ter a fé do tipo que Deus tem. Eu já vou explicar. O que é ter a fé de Deus? Aqui está o segredo, ó. Ter a fé de Deus é ter a fé do tipo que Deus tem. Amém? Entenderam? O que é ter a fé de Deus? Vamos ver, junto. O que é ter a fé de Deus? É ter a fé do tipo que Deus tem. Amém. Agora, outra pergunta. Mas pode anotar, como é ter a fé do tipo que Deus tem? A outra pergunta, agora nós estamos aprofundando só com pergunta. Anota aí. Como é ter a fé do tipo que Deus tem? Olha só, a fé do tipo. Anotaram? Anotaram. Quem anotou diz amém. Então, como é que é ter a fé do tipo que... Eu disse que ter a fé de Deus é ter a fé do tipo de Deus. Mas como é que é ter a fé do tipo de Deus? Alguém quer saber? Pá, mas se o cara me faz uma pergunta dessa, mas eu não deixo sair desse lugar se o cara não me responder. Por isso que eu sou motivado. Deixa eu te explicar como é a fé que Deus tem. Deus, Ele crê e Ele fala para acontecer. Vou repetir. Deus, Ele crê e fala para acontecer. Deixa eu te explicar uma coisa. Ele pensa, ele sonha, ele planeja, e aí o que acontece? Nada. Ele fala para acontecer. Eu estou te trazendo para um protocolo do reino. Aos pouquinhos estou te botando num brete, mas um brete santo assim. Irmãos, eu disse que a fé de Deus é assim, ó. Ele crê e... Está lá em 2 Coríntios 4,13. Este é o espírito da fé. Entenderam o espírito da fé que está em 2 Coríntios 4,13? Olha aqui, eu vou ler para ti, depois tu lê em casa. O espírito da fé, o que é o espírito? A vida da fé. A fé funciona assim, ó. 2 Coríntios 4,13. O espírito da fé, eu criei, por isso é que falei. Amém? Não, uma salva de palmas para esse versículo aqui.
Ó, se tu não te motiva, não tem problema. Eu me motivo sozinho. É tipo o jogador, a torcida não tá nem aí, ó. Ele mesmo está torcendo por ele. Olha só, então eu falei que nós temos que ter a fé de Deus. Mas como é que é a fé de Deus? A fé do tipo que ele tem. Mas como é o tipo que ele tem? Ele crê, por isso ele fala. Esse é o espírito da fé. 2 Coríntios 4,13. Esse versículo sempre teve na tua Bíblia, desde que tu comprou. Ele não vai aparecer agora. Mas sabe o que o tesouro? Tu não explorou ele. Tu está me entendendo? Tu sabe quantas circunstâncias que tu não resolveu porque tu não conhecia o texto que te dava a solução para isso? O texto que mudaria toda a história da tua vida. Tem gente que tem um curso de vida, mas por isso eu estou aqui hoje, para mudar sentenças. Esse é o espírito da fé. Eu criei, por isso falei. Irmãos, aqui ó, se quiser anota, se não grava, mas eu até aconselho a anotar. Eu tenho que dominar, sublinha dominar. Eu tenho que dominar na terra falando. Vai guardando, anda comigo para a gente chegar junto, tá? No final. Eu tenho que dominar na terra falando. Sabe por que isso? Porque eu tenho a fé de quem? Qual é a fé de Deus? Ele crê. Ó, tá entendendo? Tá dando resultado. Meu Deus. Glória a Deus. Só para dar uma reforçada, assim ó, tu como cristão, eu não tenho apenas a fé em Deus. Eu tenho a fé. Me diz aí se não começa a mudar alguma coisa na tua vida a partir de hoje. Na minha mudou, gente, um monte. Deixa eu te dar um exemplo aqui. A partir de hoje, tem coisas que tu não teve na tua vida. Sabe por quê? Tu estava afetado igual os discípulos quando viram a tempestade. Aí tu não fez uma faculdade, por exemplo, por quê? Não fiz porque não tinha. Faz-me rir. Quantas circunstâncias, meus irmãos, tu decidiu, não comprou isso, não fez aquilo. Podia mencionar vários aí, porque tu passou uma sentença, é que tu não sabia disso aqui. Sabe como é que eu pago conta? Quem quer saber? Com dinheiro no banco, quando chega a conta. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, já está paga. É disso que eu estou falando. Evangelho que funciona lá fora, porque conversa para boi gospel está cheio nas igrejas, e não muda a tua vida. Eu sei que eu tenho a fé de Deus. Essa fé de Deus é poder sem limite. Tu quer ver uma coisa, irmão? Presta atenção. Se alguém fosse apagar, alguém podia agora apagar as luzes, e a gente fazer culto por 20 anos aqui, no escuro. Aí viria o pastor Feijó aqui e diria: gente, eu tenho uma verdade para falar para vocês. Quem quer ouvir? Vamos fazer um teatrinho. Quem quer ouvir? Vocês já ouviram falar de uma coisa chamada energia elétrica? Não, pastor, o que é isso? Eu vou dizer, existe uma usina, ela produz essa energia, mas é tão potente que se viesse direto para cá, explodir isso aqui, abrir uma cratera, não é verdade? Então é tão forte isso, que ela vai passando em subestações, vai passando até chegar aqui. Aí deixa eu te explicar uma coisa, isso é um poder sem limite. A energia é um poder sem limite. Irmãos, eu vou dizer, vocês têm esse poder sem limite, só que vocês não sabiam. Pastor, mas como é que a gente aciona isso? Faz o seguinte, vai ali no interruptor e aperta ele. Aperta ali. Liga as luzes. Vai dar para usar os microfones. Vocês estão me entendendo o que eu quero dizer? Que esse poder sem limite sempre esteve dentro de ti, é que tu não sabia
da existência dele. Tu tinha uma fé assim do evangeliquez, tu até sabe, tu até acreditava que Deus pode fazer, mas entre Deus pode e Deus vai fazer, a distância é um abismo. Ai, Deus pode, como eu creio. Entre Deus pode e Deus vai fazer, tem um abismo. Tu me entendeu a semelhança, a comparação da energia com essa fé? Que está aí dentro, tem uma usina. Não tem como tu viver uma vida medíocre. Não tem como tu viver uma vida limitada. Tu não pode viver uma vida que quando tem uma situação na tua vida, tu vai avaliar pelo bolso. Não avalia pelo bolso, avalia por essa fé que é de Deus dentro de ti. O diabo luta para atar o povo de Deus. Na minha casa, e isso foi num outro tempo, não tinha, só fazia obra por amor mesmo, né, pastor Clédio? É só por amor. E naquele tempo, só por amor, sem dinheiro, de angústia, aflição. Na minha casa nós tínhamos 3 faculdades. Tinha tudo para dizer não dá, não tem. As pessoas iam entender, é assim, as compreende. Compreende por falta de conhecimento. E como é fácil tu olhar, não vai dar, não dá, não posso, não é para mim. Mas eu já tinha aprendido isso daqui. Vocês estão me entendendo? Quando eu estou agindo essa fé, que eu estou falando, eu estou vivendo, sabe o que? A minha semelhança com Deus. Algum pode dizer no evangeliquez, mas eu não gostei desse assunto. Bom, mas vai falar com Deus então. Não foi eu que inventei esse negócio. Olha só. Nós precisamos agir da mesma forma, irmão. Primeira coisa, tu entendeu que tu tem a fé de Deus? Tu entendeu que tu foi para um outro nível de vida agora com Deus, que tu não tem mais só agora. Antes tu sabia que tu tinha fé nele, agora tu sabe que tu tem a fé. E aí? Tu tem a fé dele e o que tu faz com isso? É que parece que isso é bonito falar aqui dentro, mas comece a exercitar lá fora, para te ver uma coisa. Deus, eu até escrevi assim, Deus tem uma dinâmica, tem um protocolo. O que é isso? Dinâmica, protocolo, ele tem um jeito de agir, entendeu? Então ele tem uma dinâmica. Se eu sou conforme a semelhança, eu tenho que aprender essa dinâmica, para fazer de acordo. Então, como eu falei há pouco, ele pensa, ele planeja, mas só acontece quando ele... O teu Deus é assim, e tu é conforme essa semelhança. Às vezes tu pensou, libera, é que esse poder está dentro de ti, essa energia. Te lembra do interruptor? Como é que eu faço a energia manifestar aqui? Quando eu aperto o interruptor. Presta atenção. Olha aqui o detalhe agora, ó. Olha aqui o detalhe. Quanto leem? Pode botar aí Romanos 4,17. Olha esse texto aqui. Olha aí esse texto, pastor Clédio. Olha que tu gosta de detalhe. Lá naquele texto de Romanos, olha aqui, vamos ver pelo evangeliquez, depois nós vamos para a essência. Romanos 4,17, aquele texto que diz assim, ó, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos. O Deus que vivifica os e chama a existência as coisas que... Ali, presta atenção. Lembra que eu falei, não, uma coisa é fé em Deus, outra coisa é a fé.
Ouve isso aqui, presta atenção, te liga agora. Te liga no segredo. A gente está lendo assim, sobre perante aquele no qual creu. Qual é esse Deus que ele creu? É um Deus que vivifica mortos e chama a existência o quê? Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Então diz assim, perante aquele no qual creu. Só que no original também não é isso. É como aquele, o que chama a existência as coisas que não existem. Como aquele, sabe o que é como aquele? O que ele faz, eu faço também. Eu vou dar um tempo, deixa trabalhar isso na tua mente, isso aí. Uma coisa é dizer, perante aquele no qual creu, Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Agora eu estou dizendo que no original é como aquele que chama a existência. Estão entendendo? Nem sei se estão entendendo. Irmão, não estou entendendo, é sono. Dá um glória a Deus aí para ver como é que está o... Gente, eu estou dizendo, vou repetir. Como aquele. Não é perante aquele. Porque o perante aquele vai voltar para a mesma situação do fé em... Agora, como ele está me dizendo da fé de... Entenderam? Tu já tem noção de quanto tu já foi roubado nessa vida? Tu já tem noção de quanta experiência já era para ter tido e tu não teve? Tu já tem uma noção de quanta mesmice, mediocridade, coisa comum tu está vivendo e não era para estar vivendo? Tu já pensou em quanto tu podia já estar fazendo nessa vida para impactar e não está fazendo? Já pensou nisso? Eu vim para te alertar o quanto tu deixou de ter na tua vida. Amém? Tá, e aí? Diz alguma coisa, pode falar aí. Tá bom, glória a Deus, mais alguma coisa aí? Gente. Sabe o que está acontecendo? É como se eu viesse hoje e dissesse aqui, eu tenho uma notícia para vocês nem sabiam. Sempre teve na tua conta 100 milhões de reais, só que tu não sabia, e tu viveu de arrasto, de dificuldade. O filho podia estar na melhor escola, não foi lá para pior, lá porque era o jeito. Quantas experiências tu já viveu? É que tu não sabia os recursos que tu tinha. Deixa eu te explicar, talvez tu não sei se tu conseguiu entender a essência. Quando eu estou dizendo como aquele, eu estou dizendo assim, Deus chama a existência o que não existe, e o pastor Feijó também. Diga o teu nome agora. Deus chama a existência o que não existe, e a também. Essa foi difícil para descer, hein? Meu Deus. Por isso que eu estou dizendo, aqui não tem pé de chinelo. Não tem gente ralé. Tu não sabia os teus recursos. Viveu uma vida tendo riqueza, mas não tinha conhecimento. Então quando tu lê perante aquele, tu faz a tradução, como aquele. Do mesmo jeito, do mesmo jeitinho que ele chama a existir o que não existe, eu também vou fazer igualzinho. Porque filho de peixe, filho de criador, isso é para quem crê, gente. Isso é só para quem crê, não é para quem tem fé, é para quem crê.
Porque tem muita diferença. A Bíblia não diz que tudo é possível que tem fé, mas tudo é possível que crê. Porque o crer é o que pegou a fé e colocou em ação. Tem muita diferença. Por isso que os sinais acompanham os que têm fé, mas os que... porque é os que pegaram a fé e colocaram em ação. Amém? Então, vê lá no Gênesis, comecinho, lá no, acho que é o 3º versículo, que o Espírito pairava sobre as águas. A gente sabe que ele incubava, né? Ele chocava ali, estava gerando um grande projeto. O que aconteceu? Nada. Quando aconteceu? Quando Deus falou, haja luz. E aí começaram a criar tudo. E Deus criou tudo falando. Diga assim, Deus criou tudo falando. Alguém podia dizer agora assim, eu parei, pastor, só que te enganou. O Adão, ele criou com a mão. Não foi? Mas antes de criar com a mão, ele disse, Viu como ele fala para acontecer? Irmão, não tem barreira, não tem limite. O problema de Deus agora é tu. Porque milagre para Deus não é problema. O problema é achar quem crê. Está me entendendo? Eu posso falar em termos materiais, assim, que às vezes fica mais fácil o raciocínio. Se uma pessoa, ela decidir, eu vou ter a maior rede de supermercado do Brasil. Ela pode ter, mesmo sendo o gari da prefeitura em Santa Rosa? Pode ou não pode? Pode, se ela entender a fé que está dentro dela, que é de Deus, que é recurso sem limite, ela levanta esse império. Sabia disso? É bem assim. Por isso que Jesus, ele diz que os filhos das trevas são mais hábeis, têm mais capacidade de realização. Porque eles vão lá e fazem a coisa acontecer. O crente fica espiritualizando. Fica arrumando em devaneios. É por isso, irmão. A coisa está invertida. Então Jesus mandou parar o mar falando, ressuscitou Lázaro falando, e tem outros milagres na Bíblia falando. Uma coisa, eu quero que tu preste atenção nisso aqui, ó. Quando Jesus mandou parar a tempestade, eu quero que tu olhe não a tempestade lá, eu quero que tu olhe a tempestade aqui. Porque a gente lê, está ouvindo às vezes uma pregação, e aí já está pensando, depois da reunião, e se é domingo, vai encontrar com o irmão lá, vão comer e tal. E a gente, quando quer conhecer a Bíblia, tu tem que entrar para dentro dela, tem que vivenciar a experiência. Sabe, dentro do normal, sabe o que se faria dentro do natural, naquele tempo, naquela tempestade? Se os discípulos não acordassem Jesus, eles iam esperar parar, se é que não virasse tudo, né? Se é que não arrebentasse tudo, mas eles iam aguardar a circunstância melhorar, acalmar. Isso poderia ter acontecido talvez no outro dia. Sabe o que eu estou dizendo? Tem situações da tua vida que não tem mais por que continuar, tem que dar um basta. Pastor, mas tu não sabe qual é a situação lá. Eu sei que tu tem uma fé, que se tu falar, acontece. E isso tudo que eu estou pregando aqui, tu vai ter que praticar, praticar e praticar. Tem que ter muita prática. Quando Jesus mandou parar, gente, aquela tempestade, sabe o que ele estava fazendo? Uma coisa que tu gostaria de fazer. Ele estava alterando a realidade. Entendeu? As circunstâncias não faziam ele que fazia as circunstâncias. Quem aqui quer dominar as tuas circunstâncias? Eu sei que quando aí tu te converteu já deu uma melhorada, mas nós estamos aqui para fazer uma mudança. Tu acreditar, gente, eu estou pregando a palavra. Sabe, tem lugar que nem sabe disso que nós estamos falando, nunca ouviram. Aqui uns nunca ouviram também, mas tem gente que para falar isso aí eu tenho que levar um tempão, como eu falei de manhã, ministrando, até chegar nessa palavra. Essa é a situação, pastor, do povo de Deus. Por isso que o profeta disse, o Oséias, o povo sofre, está sendo destruído por falta de conhecimento.
mediocridade tremenda por falta de conhecimento, ímpio mandando. Irmão, nós precisamos abrir o nosso entendimento para isso aqui. Sabe, tem circunstância da vida que tu simplesmente aceita, porque isso aí faz parte da vida. Tem gente que está aguentando 40 anos, 30 anos uma situação, porque isso faz parte da vida. Quem te falou? Jesus está ensinando, para essa situação. Não tem, isso aí não é um karma evangélico. Isso não é uma sentença. Tu tem poder de reverter. Amém, gente? É bem assim, gente, é bem assim. Eu terei situação de gente que nos incomodou, a gente mandava embora. Ainda abençoava, e vai estar melhor do que estava aqui. Sabia disso? Em situações simples, irmão, talvez tu nunca fez, é que tu pensou sempre, tu está no mesmo conflito de Pedro. Já está encerrando. Pode avançar um pouquinho? Pode ou não pode? Tu está vivendo o mesmo conflito de Pedro naquele texto que a gente gosta muito, da pesca maravilhosa. Jesus chega para o Pedro, depois do cara ter pescado uma noite inteira. O cara era, o que ele era? Pescador, provavelmente filho de pescador, né? Pescador, bisneto de pescador. Se criou naquilo, sabe que a hora de pescar é aquela. E Jesus chega de manhã aqui, ó, lança a rede. O cara entrou num conflito, que alguns estão entrando aqui enquanto eu estou falando. Porque as tuas realidades, elas são muito fortes na tua vida. E tu não conseguiu ainda entender que tu pode alterá-las todas. Empresário aqui, ó. Meu Deus. O que tu tem de recurso, só que tu não sabia. Tu abre porta onde não tem. Tu chama a existência o que não existe. Tu declara como é que vai ser a tua empresa. É bem assim, irmão. Eu não vim brincar contigo. Deixa eu ver se eu... Então, o conflito é igual, porque aí Jesus manda o cara pescar de manhã, mas o cara entrou num parafuso ali. Se tu vai ler o texto, o cara fica, meu Deus, mas Senhor, eu vendo trabalhar toda a noite, nada apanhamos. Mas Pedro pensou talvez naquela, mas se eu nunca fiz uma loucura, vai ser a primeira. Vou abrir uma porta nessa escuridão, uma janela, quem sabe entrou uma luz, e pegou e tocou-lhe ficha. Então é o seguinte, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Ele entrou no mesmo conflito, sabe por quê? Porque ele sabia que para pescar é assim que se faz. Ele foi criado assim, gerações foram passando assim. Então é assim que se faz, pastor Clédio, é desse jeitinho. Agora vem alguém lá de Porto Alegre e diz assim, ó, para com essa conversa fiada. Eu estou dizendo que tu tem uma fé que é de Deus, para alterar uma circunstância, porque quem está pagando o preço é tu, pagando preço desnecessário, e que tu pode dar um basta nisso daí. Amém? Coisas da vida, gente, tem que falar, vai ser assim, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu aprendi, só rapidinho para a gente encerrar. Eu aprendi isso daí, irmãos, quando eu frequentava uma reunião em Porto Alegre, que funcionava, os cultos funcionavam na loja de um judeu. Tinha que ter loja, judeu tinha que ter loja. Mas só que tem um detalhe, quando evangelizavam ele, tinha umas irmãs luteranas que evangelizavam ele. Ele ouvia. Ele chegou a ser até presidente do centro hebraico. Mas um dia ele está na casa dele. Esse dia eu passei lá na frente e tirei a foto para uma pessoa para dizer, foi aqui, ó. Um dia ele está num domingo assim na casa dele. Daqui a pouco ele olha na parede. Começa a vir uma luz forte, assim, uma nuvem. Depois ele sabia, tá? No dia talvez ele não soubesse. Depois ele contava no testemunho, começou a aparecer uma nuvem de glória assim na parede. E do meio daquela nuvem de glória, começou a ser uma luz muito mais forte ainda.
E aquilo ali cresce. E ele está vendo Jesus. E Jesus fala com ele: Alberto, eu sou Jesus. Eu quero entrar no teu coração. E ele aceitou ali. Não sabia nada de evangelho, cara. Foi batizado com o Espírito Santo, não sabia nada. Ficou horas falando em língua e profetizando. Estão me entendendo? Aí esse judeu fazia reuniões, cultos. Ele era uma tocha de fogo, ele fazia cultos na loja dele. E um dia eu estou lá num desses cultos, e aí afastava os móveis da loja, assim, fazia o culto. Era uma coisa só vendo. O culto era numa sala, vinha por um corredor, e aí abria para um outro espaço. De repente nem via o pregador, só ouvia. Mas um dia ele está lendo sobre o centurião lá, e o Espírito Santo falando comigo aqui. Eu nem sei o que ele pregou naquele dia, porque o Espírito Santo começou a falar sobre o centurião. Lembra que ele disse para Jesus: manda com uma palavra, e o meu servo vai ser curado. Porque ele dizia assim: porque eu tenho soldado às minhas ordens. Eu digo vai, e ele vai. Eu digo outro, vem, e ele vem. Eu digo, faz isso, e ele. Sabe o que aquele homem sabia? Eu tenho autoridade, o que eu falo, acontece. Mas ele também sabia que sobre enfermidade ele não tinha. Mas ele sabia que Jesus tinha. Então ele disse: Jesus manda, fala, porque ele vai ser curado. Jesus disse assim, ó, nem mesmo em Israel, deixa eu mudar um pouquinho para tu entender, nem no meio da crentaiada, eu achei fé. Como esta? Que fé é esta que Jesus está dando de modelo? Fé como esta? É a fé da pessoa que fala e crê que vai acontecer. Amém? Eu sei que o que eu falo acontece. Todo dia eu digo: Deus, eu tenho a tua fé. O que eu falo acontece, sucede, é feito. Quando eu peço, eu já recebo. E quando eu ajo, concretiza. Eu vim falar, eu estou assim, ó, pregando, motivado, porque eu sei do que eu estou falando, mas estou vendo os irmãos tão calminho. Eu estou dizendo que aquela situação lá da tua família, ou da tua casa, ou aquela dívida, ou aquela situação que tu não quer, eu imagino que deve ter gente que tem situações hoje que tu não quer ter na tua vida. Eu estou dizendo que a solução, sabe aonde que está? Em mim. Provérbios 18, a vida e a morte. Olha só que expressão, a vida e a morte. Salomão escolheu as coisas mais top, lá de cima da linha, assim, sabe? Pegou pesado na morte e a vida, foi lá em cima. Ou seja, tudo que tiver abaixo vai acontecer. A vida e a morte, seja o que for, por mais extravagante for, está no poder da língua, ou seja, está no poder da tua palavra. Sabe, eu vou dar um exemplo. Sabe aquela construção que nunca sai lá na tua casa? Porque tu não tem o dinheiro para o tal do material, não tem o tal do dinheiro para a mão de obra. Tu chega lá e diz: em nome de Jesus, a obra está concluída com sucesso. É disso que eu estou falando. É de tu declarar para as coisas acontecerem. Como fazer? Como aquele que chama a existência. Diga: eu vou fazer. Como? Diga: eu vou fazer. Como? Igualzinho aquele que chama a existência. Só para a gente concluir, foi um irmão na minha casa, minha esposa sabe quem é? Agora ele já foi para a glória. Um dia ele foi lá, ele tinha umas dificuldades, um dia ele me visitou e eu disse aqui, ó, olha o que eu falei para ele: em 6 meses tu vai ter um carro novo. Depois, meu Deus, o que eu tinha que falar isso? Ainda marquei data. Mas daí eu pensei, não, ele vai esquecer. Passado um tempo, o irmão apareceu lá em casa. Passado um tempo, o irmão falou em casa: falta tanto tempo por 6 meses. Sabe o que aconteceu? Outro dia ele foi lá com uma chave para mim ungir o carro. 2 irmãos dele resolveram dar um carro para ele. Eu estou contando um exemplo.
Que a minha maior riqueza está, sabe aonde? Porque eu não estou de brincadeira que eu sou semelhante a Ele. Eu não estou de brincadeira que eu tenho a fé dEle. Sabe por que eu tenho uma fé ousada, extravagante? Porque eu fiz igual Pedro. Eu saí do barco, mesmo que seja para afundar. Como eu falei, o cara que afundou, depois é o cara que curava só com a sombra. Tem que ser ousado na tua fé. Um dia eu disse para Deus: Deus, eu quero ser o homem de fé dessa nação. E eu comecei a aprender. E sabe quando eu comecei a praticar? Então lembra que eu falei da igreja, que era na loja? Eu aprendi ali sobre falar. Só que naquela época, hoje é fácil, tem internet, tem um monte de gente pregando. Naquele tempo não se falava disso aí. Eu não tinha um para falar, eu não tinha um pastor. Ô pastor, seguinte, Deus está falando comigo, que a gente pode falar e a coisa acontece. Imagina como é que eu ia falar isso num tempo que ninguém falava. Passou uns 10 anos, e um dia numa reunião também, eu descobri um livro que aquele pastor falava a mesma coisa. Aí me enchi de coragem. Aí eu começava a falar. Aí sabe o que aconteceu algumas vezes? Nada. É isso que tu vai passar. Tu vai começar a treinar. Aí, olha só, já estou te adiantando o caminho, porque ninguém adiantou para mim. Eu falava, não acontecia, eu dizia, eu acho que é para aquele pastor. Né? A gente, deve ser o chamado dele. A gente começa a arrumar desculpa evangélica. Mas aí eu tomava outro fôlego e ia de novo. Em nome de Jesus, vai ser assim. Em nome de Jesus, vai ser assim. Tu está me entendendo? Se tu não acredita em mim, não tem problema, mas acredita em Jesus. Sabe, resumindo, ele disse: o que tu falar, acontece. É assim que tu vai dominar. Deixa eu chegar bem rápido aqui, ó. Pastor Cled, tu quer ver uma baita conversa fiada no meio da igreja? Em geral. Jesus, quer ver como todo crente praticamente sabe esse versículo? Que nós vamos fazer o que Jesus fez e coisas maiores. Nesse texto que é em João 14, acho que até eu anotei aqui. João 14, 12 e 13, tu pode ler. Jesus falou assim, ó: em verdade, em verdade. Quando um judeu falava isso, é porque ele queria botar muita ênfase no que ele ia falar. Em verdade, vos digo: aquele que crê em mim fará o quê? As obras que eu faço, e outras maiores. Aí ele explica, sabe por que isso? Quem quer saber por que ele disse que a gente ia fazer maior? Ele disse, porque eu vou para junto do Pai. Entendeu o que ele quer dizer? Porque eu vou para o céu. Aí quem vai ficar aqui na terra? Eu. A igreja que tem a responsabilidade de evangelizar o mundo é Atos 2, sabia? Aqui não, mas é que tem um monte de denominação, a gente se esconde, a gente foge. Mas ele diz, eu vou para junto do Pai. E agora pasmem os senhores e as senhoras. E no versículo de baixo ele vai dizer assim, ó: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. E já vou alterar, porque no original também não fala isso. No original diz, e tudo que reivindicardes e determinardes e exigirdes como direito, isso farei. Sabe o que Jesus está falando ali? Ó? Não é para pedir, é para mandar acontecer. Quando tu lê esses 3 textos que eu mencionei há pouco, que eu comentei, Mateus, os 2 de Mateus e 1 de Marcos, tu vai ver, tem horas que ali, ó, fala em pedir, fala em ordenar e fala em pedir. Ou seja, tem situações que tu vai ver, essa eu vou pedir para Deus, agora essa eu vou ordenar para Deus. Como ele é para Deus, não, eu vou ordenar para a situação. Vocês estão me entendendo? Agora, para encerrar, nós vamos orar, tá? Desculpa eu atraso um pouquinho, mas fique tranquilo aí, porque se eu que estou me gastando aqui, não, fica tranquilo. Teve um homem chamado Bill Ward. Esse homem, olha só para a gente arrematar aqui, ó. Isso é lá nos Estados Unidos, presta atenção. Ele era um evangelista, muito usado por Deus, muita intimidade com Deus. E lá nos Estados Unidos tinha uma época que eles botavam em outdoor, quando ia ter uma campanha evangelística, até no jornal saía, onde ia ter o culto e tal, né? E teve um lugar que ele chegou numa cidade para pregar, aí tinha um outdoor lá fazendo propaganda da campanha dele, e falava de Bill Ward, dizia assim, o homem que fala e acontece.
Pô, o cara ficou até meio indignado, mas como que fala e acontece? O que é isso? Foi orar, falar com Deus, que negócio é esse que fala e acontece? Olha que responsabilidade. Sabe o que Deus começou a lembrar ele? De uns 200 milagres, mais ou menos, que ele tinha falado e tinha acontecido. Ou seja, tu vê, o que é o mundo espiritual? Ele tinha coisa, mas não percebia. Está entendendo? Ele tinha, mas não percebia que aquilo era uma dinâmica. Aí essa igreja, eles tinham um programa de rádio, acho que abrangia a nação toda. E as pessoas ligavam para pedir oração. Bem nessa igreja que ele foi pregar. E ele, mediante isso que Deus falou com ele, sabe o que ele pediu? Ele chegou lá no programa e pediu: uma pessoa que atender aí, deixa que eu atendo. Eu quero testar uma coisa que Deus falou comigo. Amém? É isso aí, irmão. Aí quando uma pessoa ligou, era uma senhora já chorando. O irmão dela, o irmão George, estava com câncer fulminante. Não tinha mais o que os médicos fazer. Sabe o que ele fez? Quem quer saber? Ele testou o que Deus falou para ele. Lá no telefone disse assim: o irmão George está curado, manda os médicos fazer novo exame e domingo ele vai estar no culto para contar o testemunho. Sabe o que eu aprendi com esse homem? Eu não oro o problema, eu profetizo a solução. E vou te falar, sabe o que é isso? Eu vou contar bem rapidinho agora, porque eu nem estava lembrando dessa parte, o Espírito me lembrou para falar disso aqui. Sabe, nós somos muito do evangeliquez nas igrejas. Sabia que Jesus não orava por ninguém para ficar curado? Jesus falava ou tocavam nele? A Bíblia diz, bota aí, anota, Mateus 8,17, diz que Jesus curava, expulsava, expelia demônios meramente com a palavra. Sabe o que Jesus falava para curar e expulsar demônio? O que ele fazia? Ele falava. Tu vai ver isso aí. Mas o evangeliquez se chega um irmãozinho aqui desempregado, deixa eu contar rapidinho, dá um tempinho, pastor, dá para ir? Aí chega um irmãozinho desempregado, com 4 filhos. O que o crentez normal vai fazer? Primeiro, parece que ele vai chupar um limãozinho para fazer aquela cara feia na oração, não é? Faz aquela cara feia. Parece que Deus vai ouvir por causa da oração, cara feia. Aí ele já muda a voz. Já viram crente que muda a voz para orar? Oh Deus. E o palavreado que ele não é acostumado, ele fala também. Oh excelso, glorioso, amantíssimo Deus, que habita em imarcessível glória. Tem gente que nem sabe o que é imarcessível aqui. Eu vou falar porque um dia eu também não sabia. É que não murcha, não estraga. Aí faz, aí tá orando, o irmãozinho está desempregado e 4 filhos. Ó Deus. Aí o cara conta todo o problema para Deus. E a fila de oração aumentando. E ele orando aqui. Aí daí ele vai orar já pelos filhinhos do cara também, né? São 4. Ó Deus, e bibibi, contando tudo. Sabe o que eu aprendi, irmão? Pega esse camarada aqui, ó. O teu telefone vai tocar te chamando, a porta já abriu. Aí o irmãozinho, que não é acostumado com o pastor Feijão, vai ficar assim ainda. Tá, irmão, abre o olho. Não, o pastor não vai orar. Mas que orar, rapaz, eu já te dei a solução. Entenderam o que eu quero dizer? Tu não sabe o poder que está nessa língua aí. Tu não sabe o poder, a fé que está aí dentro. Se tu soubesse. Se tu soubesse, o diabo sai da tua frente. Se tu souber, tu está com o terror lá na tua cidade. Ou aqui na cidade. Sabia disso? É isso, eu vim aqui, para trazer o conhecimento. Que vocês são conforme a semelhança. Que vocês têm domínio. E vocês exercitam esse domínio falando. E que a fé que é de Deus, Ele colocou em ti. Tu tem essa fé. O problema é que tu não está praticando. Fé, irmão, eu vou te falar. Eu considero fé igual ao halterofilismo. Sabe o que é halterofilismo? Levantamento de peso. Pode pegar um livro, mais de um livro. Pode ler tudo de halterofilismo. Tu pode saber exatamente como levanta 200 quilos. Mas tu não praticar, não vai acontecer nada. A fé tu tem que ir para a prática.
Fé é prática. Fé é praticar. Deixa eu te explicar. Sabe, tu pode entrar no shopping. No tempo antigo, agora se usa cartão, mas tu entra no shopping com 20 mil reais. Um bolo num bolso e um bolo no outro. 20 mil reais, hein? Benção, hein? Chega lá, tu pode comprar uma camisa de 100 reais com esses 20 mil? Pode ou não pode? Sabe o que acontece? Aí daqui a pouco sai do shopping sem a camisa. Por quê? Os 20 mil, ele tem potencial para comprar uma camisa de 100. Por isso, mas só compra quando tu tirar ele do bolso. Entenderam o que é a fé que está aí dentro de ti? Só que ela não estava sendo usada na proporção devida, não estava sendo usada na expectativa que Deus colocou, porque tu não sabia. Entenderam? Quem entendeu? Quem está entendendo? Tu sabe quem que tu é agora, cara? Aonde que tu vai chegar? Uns não vão chegar longe, sabe? Porque é tanta informação na mente, tranqueira de anos e anos, que para tu romper essa zona de conforto agora, é difícil. Mas por isso que tem mais ímpio vencendo no mundo dos negócios do que cristão, sabia, pastor Clédio? Muito mais. O pastor Clédio deve coitar, ele pode conhecer, me dá uma lista de 10, mas para esses 10, quantos ímpios tem? Vocês estão entendendo? Amém? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Mas eu não vou te pegar pelo cangote e te colocar na porta do sucesso. Eu posso chegar na porta do sucesso, mas eu não tenho como te colocar, eu só posso te passar o conhecimento. Agora chega lá, e eu preciso que tu faça um romper dentro de ti. Pode ficar em pé um pouquinho. Eu preciso que tu faça um romper dentro de ti agora. Quebrar a amarração. Quebrar essa escrita, essa que parecia uma sentença, que algumas coisas tu não faria, ou porque não tinha recurso, já até te acostumou com ela, tá? Bem, para dizer a verdade, já até te acostumou. Como a gente tem que vencer coisas, não é assim, pastor? Romper, quebrar na mente. Eu vou te dar uma coisa prática, bem prática assim, ó. Às vezes tu tem um dinheiro, por exemplo, alguém que já passou aperto, isso aqui não vai servir para um, mas serve para ti numa outra escala. Eu ia lá no supermercado, vamos supor, tinha 50 reais. Pô, quem tem 50 reais, se só tem 50, tu não pode comprar uma coisa de 30. Fui quase todos 50. Comprar o que dava. Até que eu comecei a aprender. Não, eu fazia o raciocínio, para um pouquinho. Eu tenho dinheiro, eu compraria isso aqui? Claro que eu compraria. Eu comprava. Sabe o que aconteceu? De fazer isso, começou a destravar o cash. O faz-me rir, entendeu? São coisas que tu faz, que tu destrava. Eu ensino para as pessoas assim. Tu quer comprar um carro, um exemplo que é um carro. O que tu olha para comprar o carro primeiro? Para, se o cara mais rico do Brasil é teu amigo, e ele te diz, vai lá na loja, escolhe o que tu quer e me diz qual é, não iria? Hã? Mas se tu é filho do dono do ouro e da prata, sabe qual é a minha recomendação? Vai lá na loja, faz o test drive. Amém? Porque tu está destravando no mundo espiritual. Sai do comum. Começa a dar passos de fé. Amém, gente? Começa a fazer coisas extravagantes. Porque agora vai ter dois tipos de gente aqui nessa igreja. Quem quer saber? Os que contam testemunhos extravagantes e os que ouvem testemunhos extravagantes. Vai ter que escolher o lado que tu quer. E sabe quem é que faz essa escolha? É a vida. Não, é tu. É tu. Tu é o responsável. Tu é o responsável. Nunca me esqueço quando meu filho era pequeno. Deus me falou um dia assim, teu filho vai ter que ver na tua vida a glória de Deus. Tem horas que não adianta tu ficar pregando, mostra o poder do evangelho. E eu sou super ousado.
Quando eu entendi essas coisas, eu comecei a ousar. Tu tem que sair agora do comum, porque tu nunca foi comum, porque Deus nunca pensou em ti em comum, tu sendo um comunzinho. Deus tem uma grande expectativa contigo, te deu um dom que é dele, que é o dom da fé, que ali tem recursos sem limite. E o que é que tu vai fazer, o evangeliquez da igreja? Vamos orar? Começa a orar por ti primeiro. Começa a dizer: Senhor, eu quero uma mudança radical a partir de hoje que depende de mim. Amado Espírito Santo, Espírito da verdade, agradeço por essa grande oportunidade que nós estamos tendo hoje de mudar histórias. Eu te agradeço, Senhor, pelos textos que nós lemos, pelo conhecimento da verdade. Meu Deus, o Senhor nos chamou para coisas extraordinárias, fora do comum, Senhor. Como diz na tua palavra, como aquele que chama a existência as coisas que não existem. Tem coisas que estão precisando ser geradas, mas o que está faltando é uma palavra. É alguém que tem a ousadia de falar. É alguém que tem a ousadia de ir contra o comum. É alguém que tem a ousadia de ir contra as circunstâncias. É alguém que, como Pedro, que estava afetado pela normalidade da vida, pelas circunstâncias da vida, mas um dia ele teve que ousar e disse: então eu vou lançar as redes na tua palavra. Eu vim aqui, Pai, em Santa Rosa, dizer para eles que eles não precisam mais só ter fé no Senhor, mas que eles têm a fé do Senhor. Mas eu não posso viver por eles a experiência que eles têm que viver. Mas ao mesmo tempo, eu sei que tem pessoas aqui que vão fazer a diferença. Tem gente aqui que pegou a palavra, ela está bem quietinha aí no meio, mas só que quem está ao redor sabe que essa palavra entrou nesse coração. E do lado dela está um homem e uma mulher de fé, para fazer a diferença. Espírito Santo, é chegado o tempo da tua igreja fazer o que a igreja primitiva fez na época dela. Isso é transtornar o mundo. É chegado o tempo de os canais de televisão, rádio, todas as mídias, quando quiserem entrevistar alguém sobre economia, agricultura, indústria, comércio, vão ter que começar a procurar aqueles que te servem, Pai. É chegado o tempo dos ímpios começarem a nos chamar para resolver os problemas deles, e por isso nós estamos aqui. Espírito de Deus, ajuda essas pessoas a compreenderem a fé que é tua. Ajuda eles a compreenderem, Pai, que eles não precisam mais viver uma fé dentro de uma normalidade, que eles não precisam contar recursos para saber se pode ou se não pode. Eles precisam entender essa fé dentro deles. Eles precisam acreditar que o Senhor não estava de brincadeira quando o Senhor falou. E cada um que está aqui tem o potencial, a capacitação, o poder de falar para gerar coisas grandes. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém, gente? Depois nós vamos ter uma
Viu? Eu já te passo. Depois nós vamos ter uma outra ministração impactante. Irmãos, eu te apresentei uma grande verdade. Agora tu tem que pegar ela, tu põe em ação ou não. Amém? A responsabilidade é tua, presta atenção. E o resultado também vai ser teu. Seja qual for a tua ação. Amém? Olha que coisa séria. Pega lá na tua casa, anota coisas que tu não aceita mais na tua vida. E fala sobre elas. Amém? Depois nós vamos fazer uma ministração que ou tu vai te escandalizar, ou tu vai mudar.